Há uma sensação silenciosa que muitas vezes passa despercebida, mas que afeta profundamente o ritmo da vida. Aquela sensação de que algo invisível direciona nossos passos, molda escolhas e determina resultados sem que possamos compreender. É como se forças ocultas estivessem desenhando caminhos à nossa frente, desviando-nos do que desejamos, repetindo ciclos invisíveis que nos aprisionam em padrões que não reconhecemos. Essa dor silenciosa se manifesta como frustração, ansiedade, inquietação e a sensação constante de que estamos quase alcançando algo, mas algo invisível ainda nos mantém presos ao mesmo ponto. Bruce Lipton explica que símbolos e imagens recorrentes funcionam como gatilhos epigenéticos, ativando memórias e crenças inconscientes que moldam nossos comportamentos sem percepção consciente. Cada imagem repetida, cada sinal visual que encontramos diariamente, atua como uma semente energética plantada em nosso corpo e mente, influenciando a forma como reagimos, sentimos e pensamos. Sem perceber, absorvemos padrões que determinam decisões, emoções e até nossa visão de futuro. Jung nos lembra que os símbolos são muito mais do que simples imagens. Eles são chaves que acessam o inconsciente coletivo, ativando aspectos adormecidos ou destrutivos da psique. Ao encontrarmos certos símbolos em nosso cotidiano, podemos despertar memórias antigas, emoções reprimidas ou padrões que nem sabíamos existir. Cada símbolo carrega uma história, uma energia, uma possibilidade de expansão ou de limitação. Imagine caminhar por uma ponte encoberta por uma neblina densa. Você sente que há um caminho, mas cada passo parece arriscado, cada movimento exige atenção. Assim é a jornada espiritual e emocional diante dos símbolos que nos cercam. Há caminhos de crescimento e de aprendizado, mas sem clareza. Cada escolha pode parecer incerta. Reconhecer essas barreiras invisíveis é, na verdade, um convite para lapidar a própria consciência, para enxergar além do que é visível, para perceber que cada obstáculo é também uma oportunidade de expansão. O chamado é para revelar o mapa oculto desses sinais, para compreender a energia que carregam e como moldam nossa percepção. Olhar para o invisível é aprender a identificar padrões, perceber gatilhos e recuperar a autonomia sobre a própria frequência interna. A vida não precisa ser conduzida por forças silenciosas. Quando nos tornamos conscientes do poder dos símbolos ao nosso redor, podemos escolher com clareza quais energias permitir e quais limitar, começando a escrever nossa história de maneira mais consciente, mais plena e mais conectada com o que realmente desejamos. O símbolo como semente vibracional. Cada símbolo que encontramos no cotidiano atua como uma semente que, silenciosa e persistentemente, planta estados emocionais específicos. A repetição cotidiana cria camadas de influência que moldam nossa percepção do mundo, nossos desejos e nossos medos. Ambientes corporativos, comerciais ou mesmo familiares carregam ícones e imagens que comunicam mensagens sutis sobre competição, poder e sucesso. Sem perceber, absorvemos essas mensagens como verdades internas e nosso corpo reage antes mesmo da mente compreender. A diferença entre perceber conscientemente um símbolo e absorvê-lo inconscientemente é imensa. Quando estamos atentos, podemos escolher como responder a ele. Quando não estamos, ele nos guia de maneira invisível, moldando nossas emoções, expectativas e decisões. Cada símbolo carregado de energia repetida atua como gatilho, acionando memórias emocionais e padrões de comportamento que muitas vezes não reconhecemos, mas que determinam a qualidade da nossa experiência diária. A consciência sobre essa dinâmica é libertadora. Ao perceber a energia que cada imagem carrega, podemos começar a redirecionar nossas respostas, dissolvendo padrões antigos e construindo estados internos que estejam alinhados com nossas verdadeiras intenções. O símbolo deixa de ser apenas uma imagem, torna-se um convite para entender nossa própria mente e energia, e para escolher conscientemente o que queremos incorporar em nossa realidade. O erro de ignorar o contexto vibracional. Nem todo símbolo carrega o mesmo efeito para cada pessoa. A energia que recebemos de uma imagem depende de nossa frequência pessoal, do momento emocional e das experiências que carregamos. Um mesmo símbolo pode inspirar alguém,
e gerar ansiedade ou bloqueio em outra pessoa. A chave está em perceber como cada sinal ressoa internamente. O corpo sempre reage primeiro, enviando sinais sutis antes que a mente consiga interpretar conscientemente. A neurociência mostra que nosso cérebro integra percepção, memória e emoção em frações de segundo, e símbolos recorrentes atuam como catalisadores invisíveis desse processo. Um olhar atento para as próprias reações físicas e emocionais diante de imagens repetitivas revela padrões inconscientes que moldam a vida. Notar tensão, inquietação ou desconforto diante de um símbolo específico é uma pista para compreender as narrativas internas que ainda estão ativas e influenciando o nosso comportamento. Essa atenção transforma a relação com o mundo externo. O símbolo deixa de ser um agente passivo de controle e se torna uma ferramenta de autoconhecimento. Cada reação, cada impulso emocional diante de uma imagem é uma oportunidade de entender a própria frequência, de escolher conscientemente como permitir que ela influencie nossas decisões, nossos pensamentos e, sobretudo, a forma como nos sentimos a cada dia. Símbolos camuflados no consumo. No cotidiano, símbolos estão por toda parte, muitas vezes camuflados em marcas, padrões visuais e slogans. Eles carregam mensagens sutis de escassez, medo ou status, que afetam nossa percepção e comportamento sem que percebamos. Cada anúncio, cada detalhe de um produto é projetado para tocar memórias, desejos e inseguranças profundamente enraizadas. O hipocampo, centro da memória emocional, responde a esses gatilhos visuais ativando estados de alerta ou ansiedade, mesmo que a mente racional ignore o efeito. É como se uma parte de nós reconhecesse uma ameaça ou oportunidade antes mesmo de termos consciência dela. Pessoas que se tornam conscientes desse mecanismo e ajustam seu ambiente visual muitas vezes, percebem mudanças significativas em sua estabilidade emocional. Retirar objetos que despertam urgência, competição ou ansiedade do cotidiano gera uma sensação de leveza e liberdade interna, permitindo viver com mais presença e clareza. Os símbolos do consumo não são neutros, eles carregam energia, intenção e narrativa que influenciam nossas escolhas diárias, desde a forma como gastamos tempo e atenção, até a maneira como sentimos segurança, abundância ou carência. Compreender isso é essencial para reconstruir um espaço simbólico que suporte nossos objetivos internos, ao invés de reforçar padrões inconscientes que limitam nossa expansão emocional e espiritual. Quando o símbolo não é neutro, nem todo símbolo que parece inofensivo carrega neutralidade. Símbolos romanticamente representados podem conter arquétipos de sofrimento, submissão ou conflito, capazes de ativar respostas emocionais intensas, mesmo sem percebermos. O cérebro humano não distingue entre uma experiência simbólica e uma memória real ao reagir emocionalmente. Uma música, uma imagem, um gesto ou um objeto pode despertar memórias e emoções profundas, despertando padrões antigos que nos influenciam silenciosamente. Essa ativação não depende da intenção consciente de quem criou o símbolo. Uma representação aparentemente neutra pode, por ressonância energética, evocar traumas, medos ou comportamentos repetitivos. Reconhecer que a neutralidade não existe é dar o primeiro passo para assumir a própria percepção. Cada reação emocional é uma oportunidade de compreender quais símbolos estão alinhados com nosso estado interno e quais mantêm padrões que não desejamos perpetuar. Assim, a consciência do efeito de cada símbolo transforma nossa relação com o ambiente externo e com nós mesmos. Passamos a criar uma vida onde a presença e o significado importam mais do que o efeito superficial das imagens que nos cercam. O perigo dos símbolos mutantes. Ao longo do tempo, alguns símbolos mudam de significado. Ícones que carregavam intenções claras em eras passadas podem ser reinterpretados ou reduzidos a meras decorações, mantendo resquícios de seu impacto original. Mesmo sem perceber, nossa psique responde a essas ressonâncias históricas. O que parece neutro, muitas vezes carrega energia ancestral, que desperta narrativas internas inconscientes, moldando decisões, emoções e comportamentos de forma silenciosa. O efeito desses símbolos não é imaginário. Estudos em neurociência
mostram que associações antigas armazenadas no inconsciente podem ser ativadas por estímulos visuais, sonoros ou contextuais, produzindo respostas emocionais mesmo quando a mente racional não reconhece a conexão. Um objeto ou imagem aparentemente inofensivo pode reforçar padrões de dependência, medo ou conflito, interferindo na coerência da nossa frequência interna. Reconhecer que símbolos mutantes ainda exercem influência é assumir responsabilidade sobre o próprio campo simbólico. Essa consciência permite filtrar, ajustar e substituir padrões que não servem mais, evitando que forças invisíveis continuem moldando o curso da vida sem percepção consciente. Símbolos que aprisionam narrativas. Repetir imagens diariamente é como contar a mesma história inúmeras vezes. Os símbolos carregam narrativas que, quando absorvidas sem reflexão, nos mantêm presos a histórias que já deveriam ter sido superadas. Esses loops internos limitam a capacidade de criar novas experiências, mantendo o comportamento e a percepção cristalizados em padrões antigos. O cérebro humano reage à repetição como reforço. Memórias, emoções e respostas físicas são constantemente ativadas pelos símbolos ao nosso redor, tornando difícil romper a narrativa sem intervenção consciente. Identificar quais imagens sustentam padrões de sofrimento, medo ou limitação é essencial para recuperar a liberdade emocional e espiritual. A prática de substituir símbolos limitantes por imagens de expansão e abertura permite alterar o fluxo dessas narrativas internas. Ao desmagnetizar conscientemente elementos que aprisionam, criamos espaço para que novas experiências e percepções floresçam. A presença se torna mais intensa, a mente mais clara e o coração mais livre. O símbolo como contrato energético. Cada símbolo carrega consigo um acordo inconsciente. Ao interagir com uma imagem, aceitamos, muitas vezes sem perceber, a energia que ela representa. Símbolos de medo, escassez ou conflito mantêm contratos internos que reforçam esses estados, enquanto símbolos de crescimento, harmonia e abundância podem ativar padrões positivos. Assumir a responsabilidade sobre esse contrato é reconhecer que a própria frequência é a chave que abre ou fecha portas. Modificar o ambiente simbólico não é apenas estética, é alterar as mensagens que corpo e mente recebem diariamente. Afirmações, intenções e atenção consciente podem reprogramar esses contratos, dissolvendo padrões antigos e construindo uma assinatura energética alinhada com nossos objetivos internos. Essa prática não é sobre controlar o mundo externo, mas sobre harmonizar o interno. Cada escolha simbólica consciente fortalece a autonomia vibracional, cria coerência emocional e permite navegar pela vida com maior liberdade e presença. Conclusão: reescrevendo seu campo simbólico. A mudança do ambiente simbólico altera a química interna, reprograma crenças e transforma a forma como percebemos e reagimos ao mundo. Símbolos não são apenas imagens. São estímulos que moldam nossa assinatura energética. Ao trocar a carga emocional associada a cada símbolo, mudamos a frequência que emitimos e, consequentemente, a realidade que atraímos. A consciência desses códigos invisíveis nos devolve autonomia. Como trocar as lentes de um óculos, a paisagem externa permanece, mas a forma como a percebemos e reagimos muda radicalmente. Cada símbolo escolhido, cada imagem absorvida de forma consciente, fortalece a narrativa interna, eleva nossa frequência e expande o campo de possibilidades. O poder não reside apenas em evitar símbolos nocivos, mas em cultivar aqueles que nos nutrem e transformam. Reconhecer, ajustar e integrar os sinais do cotidiano é aprender a viver de forma plena, consciente e vibracionalmente coerente. Cada passo nesse processo é um avanço silencioso, profundo e essencial para quem deseja não apenas sobreviver, mas florescer em um mundo que constantemente nos desafia a despertar. Se inscreva e compartilhe o canal. Até a próxima.